Qual a diferença de protusão para hérnia de disco? Essa é uma pergunta muito boa e é interessante porque a doença é a mesma. A gente está falando da doença do disco intervertebral, que é uma placa, 90% de água, 85% de água, um disco que fica entre uma vértebra e outra, fazendo o quê? Amortecendo o impacto, distribuindo a carga e principalmente dando movimento para a coluna. Porque se fosse um bloco ósseo contínuo, a gente não conseguiria se movimentar, a gente não conseguiria se mexer. Acontece que esse disco ele é composto por duas camadas. Uma camada mais externa, que a gente chama de ânulo fibroso ou anel fibroso, parece uma casca de cebola, que é uma estrutura de contenção, de uma outra estrutura que está no seu centro, que parece um chiclete, parece um gel, que é um núcleo pulposo. Quando esse núcleo pulposo ele sai do centro do disco, além dele tirar daquele disco a propriedade de amortecimento, porque ele não está mais no seu posicionamento central, ele pode se deslocar indo ao encontro de alguma estrutura nervosa. E aí o grau dessa herniação, o grau desse deslocamento é que vai dizer se a gente tem uma protusão, se esse núcleo pulposo está apenas protraído, ele apenas se deslocou um pouco do seu local original, ou se ele já herniou completamente, ele já saiu completamente, sendo uma condição mais grave. Então, a gente pensando de um modo objetivo, a protusão discal seria um estágio inicial e a hérnia de disco, o sequestro, seriam estágios mais avançados e com maior sintomatologia associada.